Olá, boa tarde. A partir de agora você acompanha aqui na IPTV o debate com os candidatos à Prefeitura de Franca. Vamos conhecer as propostas de cada um para governar a cidade de 320 mil habitantes, segundo a última estimativa do IBGE. As regras desse nosso encontro foram assinadas por todos os partidos. A posição de cada um aqui no estúdio foi definida por sorteio realizado previamente. Na primeira bancada, Tito Flávio Bellini, do PCB, 32 anos, historiador e professor do ensino médio. Na segunda bancada, Cristiano Rodrigues, da coligação Nova Geração, que reúne os partidos PV, PSC, PHS e PRP. Tem 31 anos e é formado em Relações Públicas. Na terceira bancada estaria o candidato Sidney Franco da Rocha, que concorre pela reeleição pela coligação Somos Todos Franca, composta por PSDB, PTB, PSB, PMDB, DEM, PP, PMN, PTN, PSDC e PRP. O candidato que tinha conhecimento e concordância das regras discutidas em reunião no dia 15 de julho decidiu não participar do debate. O comunicado está nessa correspondência enviada à emissora pela coligação. E na quarta bancada, Gilson Pelizaro, da coligação A Vontade do Povo, reunindo PT, PPS e PCdoB. Tem 42 anos, é protético e está no quarto mandato como vereador. E na quinta bancada, Jorge Martins, o Jorginho do PSOL. É advogado e tem 50 anos. Cabe à produção do debate conceder ou não direito de resposta ao candidato que se sentir ofendido. Se a avaliação for favorável, o candidato então terá 30 segundos para se defender. Não é permitida a apresentação de documentos e nem o uso de trechos desse debate na propaganda eleitoral. Bom, nesse primeiro bloco, candidato pergunta para candidato com tema livre. Cabe ao mediador sortear sempre quem pergunta e quem responde. O candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta. O candidato escolhido tem 1 minuto para a resposta. O candidato que perguntou tem 30 segundos para a réplica e o candidato que respondeu tem 30 segundos para a tréplica. Vamos então ao sorteio. Vamos ver quem vai fazer a primeira pergunta. É Gilson Pelizaro, que vai perguntar para Cristiano Rodrigues. Por favor, candidato, 30 segundos. Cristiano, primeiro eu queria agradecer a IPTV por essa oportunidade, por esse debate democrático e lamentar a ausência do Fujão, o prefeito de Franca. Cristiano, Franca, aproximadamente 20% do esgoto coletado é feito por tratamento de lagoas, que são mal cheirosas, que tem muito pernilongo, que atrapalha muito a vida das pessoas. Qual a sua proposta para essa questão? Olha, a questão das lagoas realmente é um problema grande que nós temos na cidade. Principalmente na região do aeroporto, nós encontramos várias queixas, viu, Gilson, dessa questão. E eu acredito que as lagoas, elas deveriam ter um período menor de saturação, por causa do cheiro, né? Eles colocam lá determinadas bactérias para fazer a limpeza e não tem sido feito um acompanhamento da maneira correta pela Sabesp. Nós vamos fazer uma auditoria nessas lagoas, assim como no Paulistano também, para saber por que o cheiro tem atrapalhado tanto a população local e essa limpeza, se ela não pode ser feita com uma frequência maior nas lagoas, né? E uma coisa importante da gente dizer também que no tratamento de esgoto de Franca, né, o que acontece na estação de tratamento geral de todo o esgoto, é eliminado o gás metano. E esse gás metano poderia estar sendo utilizado também para produzir energia elétrica, tá, para a cidade. E ele é desperdiçado, não conta nem pontos. Ok, candidato. Olha, a nossa proposta é muito clara com relação a isso. Nós vamos fazer uma revisão no contrato da Sabesp que esqueceu do povo da região onde tem essas lagoas, que é no aeroporto, é no Paulistano, é no São Francisco, vários bairros da cidade. Fazendo essa revisão, a gente pode fazer a eliminação dessas lagoas colocando emissários de esgoto. Infelizmente, que foi esquecido, só pensaram na Operação Belezura e não pensaram na questão dos bairros mais distantes da cidade. Só pensaram em recapeamento. Nós vamos ativar essas lagoas. Essa revisão do contrato da Sabesp, em alguns tópicos, ela é muito importante, sim. Contudo, Gilson, eu também quero ressaltar por que o PT não fez isso enquanto ele era... A lagoa está lá desde a geração do Gilmar Dominici, né? Por que a gente não pegou e tratou desses problemas antes? Então, eu estou falando isso para dizer que eu sou a verdadeira mudança na cidade. Nós somos a renovação. Pegar e falar aquilo que poderia ter sido feito antes
né, e não foi feito, será que vai fazer agora? Né? Eu acredito que não. Eu acredito que se você quer mudança, quer renovação... Muito obrigado, candidato. Vamos para mais um sorteio para ver quem pergunta. Agora o candidato Cristiano Rodrigues já foi concedida a tréplica. A tréplica foi o que fiz. E quem responde é o candidato Jorge Martins. Portanto, o Cristiano Rodrigues pergunta para o Jorge Martins, 30 segundos. Jorginho, como eu já venho também observando, e você falou sobre a questão do transporte coletivo em Franca, né? É um absurdo uma passagem de ônibus tão cara. Qual que é a solução sua, né, do seu partido, do seu grupo, para a gente quebrar o monopólio da empresa São José em Franca? Bem, no nosso entender, já foi um erro das últimas administrações manter o monopólio. A empresa São José hoje faz a população de gato e sapato. São caras, os ônibus são sujos, finais de semana, começo final de semana, tiram a metade da frota das ruas. Então nós estamos propondo algumas medidas. Primeiro, criar o transporte alternativo. Segundo, criar uma empresa municipal. Terceira, criar passe gratuito para desempregados, estudantes e pessoas com mais de 60 anos. E abrir uma empresa municipal de transporte coletivo na cidade, para que o lucro da empresa seja investido no transporte público e não à mercê das grandes fortunas ganhas pelas empresas de ônibus. Transporte público tem que ser público, de qualidade e barato para toda a população ter acesso. Sabe o que nós vamos fazer do Partido Verde, da nova geração? Nós vamos pegar e incentivar a utilização de micro-ônibus. Aquele terminal no centro da cidade, ele precisa ser reestruturado para pequenos ônibus. Para vocês terem uma ideia, hoje, um pessoal que tem um ônibus, né, o motorista, ele cobra de R$ 75 a R$ 90. Se a gente dividir por 22 viagens que ele faz da porta da casa da pessoa até a escola, o local que ele leva a criança, nós vamos ter cerca de R$ 1,40, sendo que o ônibus é R$ 2,20. Ok. Agora vamos para mais um sorteio. Perdão, agora temos a tréplica ainda. Perdão. Olha, o problema não é no tamanho do ônibus, é no tamanho da irresponsabilidade e que hoje não tem fiscalização. Além do que nós falamos que vamos fazer das propostas, nós queremos criar um conselho municipal do transporte, mas não para inglês ver, que fiscalize de usuários, dos sindicatos, dos centros comunitários e que possa exigir transporte de qualidade, gratuito para os estudantes, para as pessoas acima de 60 anos e também para os trabalhadores desempregados. Então, é possível moralizar. Obrigado. Agora sim, vamos ao próximo sorteio de quem pergunta. É o candidato Tito Flávio Bellini, que vai perguntar para o candidato Tito Flávio Bellini. Vamos ter que, então, por exclusão, vai perguntar para o candidato Gilson Pelizaro. Gilson, o atual prefeito diz que a saúde em Franca está às mil maravilhas, compara com planos particulares, diz que as reclamações são muito pontuais, que o sistema de saúde melhorou muito em Franca, que tem remédio sendo atendido em casa, que reformou todas as UBSs, enfim, orando o horário eleitoral, dá a impressão que a saúde de Franca está às mil maravilhas. Parece que não existem filas para cirurgias eletivas, parece que não houve... Eu queria que você falasse quais as suas propostas e sua opinião sobre a saúde pública em Franca hoje. 1 minuto para a resposta. Olha, antes de responder o Tito, eu quero dizer para o Crico que quem recebeu 30 milhões e gastou de forma irresponsável o dinheiro da Sabesp foi a atual gestão do PSDB e não foi o governo do PT. Quero dizer o seguinte, Tito, o prefeito, a covardia tem sido o grande ato do prefeito de Franca. Ele foge dos debates, ele covardemente entregou a saúde da cidade, tirando a gestão plena para o Estado, e com isso fez com que Franca virasse refém na questão da saúde para Ribeirão Preto. Para internar na Santa Casa de Franca hoje, precisa de uma autorização por fax de Ribeirão Preto, da Central de Vagas de Ribeirão Preto, para internar na nossa Santa Casa. Isso é inadmissível, nós não vamos concordar com isso nunca, e a nossa proposta é trazer a gestão plena da saúde de volta. Franca vai ser dona do seu próprio nariz e vai cuidar da vida do seu povo, cuidando da saúde do povo de Franca. 30 segundos para a réplica. Nós do PCB
vão ter uma atenção especial com a saúde, que hoje é o principal problema da cidade. Vamos investir pesado em prevenção. É inaceitável o secretário da Saúde atual de Franca ir para a televisão e dizer que não deve se investir em prevenção. Vamos investir 40 núcleos de saúde da família e vamos criar aí 4 unidades de pronto atendimento nos bairros. Hoje isso não existe. Isso vai desafogar o atendimento no pronto-socorro municipal e vai melhorar a qualidade da saúde pública em Franca. 30 segundos para a tréplica. Nós temos outra proposta para resolver o problema da saúde em Franca, que é construir 2 prontos-socorros. Um na região sul do aeroporto e o outro substituir onde está o Janjão hoje e levar para onde é a atual Secretaria de Saúde. Isso é perfeitamente viável. E nós colocamos no nosso programa eleitoral o senador Mercadante fazendo um compromisso com o povo de Franca. Ganharemos as eleições e faremos os 2 prontos-socorros com a ajuda do governo federal. Obrigado. Vamos então para a última rodada de perguntas desse bloco. O candidato Jorge Martins pergunta para o candidato Tito Flávio Bellini. 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Tito, grande parte da população hoje paga aluguel e nós sabemos que um dos grandes problemas hoje da cidade é a ausência de uma reforma urbana. Qual a sua proposta para a reforma urbana e para a questão da moradia popular na cidade? 1 minuto para a sua resposta. Não se combate hoje em Franca a especulação imobiliária. Aliás, não se tem nem disponíveis pela prefeitura os dados sobre o déficit habitacional. A gente procurou isso, procurou na internet, no site da prefeitura, não há informação alguma. A Proab não tem isso disponível também. É uma incógnita, nós não sabemos o real déficit da habitacional na cidade de Franca. Por que a prefeitura não faz isso? Porque ela é conivente com a especulação imobiliária, ela ganha com isso, alguns políticos ganham com isso. Nós vamos combater a especulação imobiliária, vamos garantir a moradia para o trabalhador. Existem linhas de financiamento no Ministério da Cidade que a atual prefeitura poderia recorrer e não recorre a isso. Vamos retomar a utilização dos multirões para a construção de casas populares, e não só de um modelo. O trabalhador vai poder escolher o modelo da casa que ele quer morar. Enfim, o combate à especulação imobiliária tem que ser algo sério. Vamos retomar a discussão sobre o IPTU progressivo, que está parada, e taxar os imóveis ociosos no município, revertendo para a habitação popular. 30 segundos para a réplica. Hoje, 1% do ICMS é destinado à construção de casas populares. Na cidade, tem um déficit de 8 mil moradias, a ausência de uma política séria, aliás, nenhuma política para casas populares. Existem 44 mil terrenos servindo de especulação imobiliária. Então, nós entendemos que é necessário construir nesses terrenos e não ficar empurrando a população para perto de Ribeirão Corrente, perto de Patrocínio Paulista, distante. Mesmo porque nesse terreno já tem toda a infraestrutura. Candidato. Vamos agora a um rápido intervalo e... Perdão, candidatos. Temos a tréplica do candidato Tito Flávio, 30 segundos. De fato, nós temos hoje o combate à especulação imobiliária é fundamental. Existe o Estatuto das Cidades, que já prevê algo nesse sentido. Nós queremos que seja cumprida a Constituição Federal, a função social da propriedade. Aqueles terrenos que só estão ali para especular, para acumular, para ser vendido na frente, eles vão ter que pagar um imposto muito maior do que pagam e, se for o caso, até alguns serem desapropriados para a função social, para a prefeitura poder utilizar isso da forma que bem entender. Agora sim, muito obrigado. Vamos agora a um rápido intervalo e voltaremos em seguida com mais perguntas entre os candidatos. Estamos de volta com o debate ao vivo entre os candidatos à Prefeitura de Franca. A bancada que está vazia deveria ser ocupada pelo candidato Sidney Franco da Rocha, da coligação Somos Todos Franca, que decidiu não participar do debate. Neste segundo bloco, o candidato pergunta para candidato com tema livre. Só será feito o sorteio pelo mediador de quem pergunta. O candidato escolhe quem responde, mas não pode repetir quem já respondeu no bloco. Os tempos são os seguintes: o candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta, o candidato escolhido tem 1 minuto para a resposta, o candidato que perguntou tem 30 segundos para a réplica e o candidato que respondeu tem 30 segundos para a tréplica. Vamos então ao sorteio de quem faz a primeira pergunta. É o candidato Cristiano Rodrigues. Bom, vou perguntar para o Gilson Pelizardo. 30 segundos. Gilson, o que você pretende fazer para a criação de mais empregos na cidade? O que é preciso fazer para a gente dar a oportunidade para o jovem? Olha, Cristiano, primeiro nós temos que criar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o atual governo fechou e acabou. Então não tem uma coordenação hoje
no aspecto econômico na cidade para poder fazer esse gerenciamento e ajudar a cidade a fazer a diversificação de vagas na cidade. E nós temos uma proposta muito clara para o jovem. Nós queremos fazer a Escola Técnica Federal, que com isso vai qualificar os trabalhadores da nossa cidade, porque hoje, às vezes, tem oferta de vaga, mas falta qualificação. E Franca não conta com esse benefício. 240 escolas técnicas foram feitas em todo o Brasil e Franca não recebeu a Escola Técnica Federal. É um compromisso do presidente Lula fazer uma escola técnica em Franca. Com isso, nós vamos ajudar e muito a vida desses jovens que hoje estão despreparados para enfrentar o mercado de trabalho. A competição hoje é muito grande e precisa de qualificação profissional e é isso que nós vamos fazer. 30 segundos para a réplica. Bom, nós da nova geração queremos criar os mercados populares que fazem 3 mandatos aí de prefeitos anteriores, que ninguém vem cuidando daquelas pessoas que estão na rua, que hoje estão abandonadas. Nós temos o fiscal para ir lá fiscalizar, mas nós não temos pessoas para orientar aquele que paga o imposto e que paga os salários da prefeitura. Nós queremos sim que a cidade cresça, que gere mais empregos, investir na questão temática. É um absurdo com tantas feiras que nós estamos tendo em Franca, igual a FCA. 30 segundos para a tréplica. Olha, você tem razão. Hoje foi instalada a política do medo na cidade de Franca. Só existem fiscais para perseguir trabalhadores, principalmente do mercado popular urbano. Isso nós vamos acabar. Nós vamos incentivar aquelas pessoas que hoje pagam impostos para ter lá a sua barraquinha, lá na Praça do Itaú, lá na 9 de julho. Nós vamos incentivar, nós vamos melhorar e dar condições para aqueles trabalhadores não serem mais perseguidos da forma que estão. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio de quem pergunta. Não tem tréplica. Não, já foi concedida Não. a tréplica, né? Agora o candidato Tito Flávio Bellini faz a pergunta. Pergunto para o candidato Jorge. 30 Jorge segundos. Martins, do Jorginho. Ok. Jorginho, o atual prefeito disse que Franca é a segunda cidade que mais gera emprego no país. Está aí para todos os ventos falando isso, enaltecendo a geração de emprego em Franca. O que a gente acompanha é um pouco diferente. A gente percebe que no final do ano ocorrem muitas demissões e também muitos fechamentos de fábrica nos últimos anos. Eu queria ouvir do candidato as propostas para a geração de emprego também e renda no município de Franca e o combate ao fechamento dessas empresas. 1 minuto para a sua resposta. Bom, tem gerado muito emprego em Franca os apadrinhados do prefeito, né? Tem mais de 200 apadrinhados, porque nas indústrias de Franca, em 86 existiam 36 mil sapateiros desempregados. Nesse último período, fecharam várias empresas e o prefeito não se deu ao luxo de lutar contra o fechamento das empresas. Então é preciso estabelecer toda uma política de emprego. Primeiro, abrir concurso público na cidade. A porta de entrada para o serviço público tem que ser concurso público e não apadrinhado. Segundo, a prefeitura é uma grande compradora, então tem que incentivar todo o mercado da cidade para incentivar para que essas pessoas forneçam desde as alimentações, os serviços para a prefeitura, que é uma forma. E um terceiro elemento é apoiar a questão da redução da jornada de trabalho, que é uma luta histórica dos trabalhadores, nós já conquistamos isso, e também a reforma agrária. A terra tem que ser utilizada para quem nela trabalha, e não para ficar criando carrapato, como é hoje nas grandes cidades. 30 segundos para a réplica. Defendemos no funcionalismo público a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Em relação aos mercados populares, a reorganização dos 3 existentes, com criação de quiosques, de alvenaria, banheiro, a limpeza adequada, porque hoje eles estão abandonados. O prefeito queria retirá-los de onde eles estão. Criar pelo menos mais 4 polos comerciais de comércio popular na cidade, também é outra proposta que o PCB está levando aí nessa campanha. E criar a Secretaria Municipal de Emprego e Renda para se preocupar com essas questões. Empresa fechada, vamos incentivar a autogestão na nossa cidade. Ok, 30 segundos para a tréplica. Pois bem, nós precisamos investir, acima de tudo, em educação e formação e qualificação profissional. Aqui ao lado de Ribeirão, Gavião Peixoto, está vindo uma empresa para a Embraer que vai gerar milhares de empregos e milhões de renda para a região. Sabe por que não vai em Franca? Porque, infelizmente, não há investimento em alta tecnologia, não há interesse em buscar isso. Então, é preciso pensar grande, é preciso pensar as novas tecnologias e a nova modernização da indústria no Brasil e a sua produção. Esse Muito obrigado, é o caminho. candidato. Vamos à terceira pergunta do bloco. Quem pergunta é o candidato Gilson Pelizaro. Eu quero perguntar para o Tito Flávio. Tito, hoje o aposentado é obrigado a pagar IPTU porque a atual administração
cortou a isenção de IPTU do aposentado. O que você pensa disso? 1 minuto para a resposta. É um absurdo realmente o que o atual prefeito fez. É um descaso para com os aposentados que trabalham uma vida inteira, geram riqueza e no momento de ter o devido descanso são abandonados pelo poder público. Essa é a política que o atual prefeito tem para com os cidadãos que trabalham, que geram a riqueza do nosso município. Com o PCB vai ser diferente. Vamos retomar essas isenções, vamos ampliar algumas, inclusive, no transporte coletivo tem sido discutido isso, e a nossa prioridade vai ser o trabalhador que produz a riqueza da cidade, o trabalhador que dinamiza a economia, que movimenta, que dinamiza a economia como um todo. Então, a nossa prioridade vai ser políticas públicas para a população que necessita do poder público. Porque hoje quem precisa do poder público está abandonado na cultura, abandonado na saúde, abandonado na educação, abandonado no transporte coletivo, sem vagas nas creches, precisando de asfalto nos bairros, sem infraestrutura nos bairros. Isso tudo vai mudar a partir do dia 1º de janeiro, conosco ganhando as eleições. Obrigado. A réplica. Aposentado hoje em Franca tem que ficar esperando 12 horas para ser atendido no Dr. Janjão e ainda aguardar um fax de Ribeirão Preto para ser internado. E nessa espera, muitos casos já aconteceram óbito, as pessoas morreram aguardando esse fax. E além do mais, o prefeito, que tem rocha no nome, deve ter rocha no coração também, ainda tirou a isenção desses aposentados. É compromisso nosso, assumindo a prefeitura, retomar a isenção para esses aposentados. Tréplica. Infelizmente, o PSDB encara o aposentado como alguém que não produz mais, como um inativo. Esse é até o termo que utiliza. Para a gente, o aposentado, o cidadão, é quem já trabalhou uma vida dedicada ao trabalho, uma vida dedicada à produção de riqueza. Muitas vezes essa riqueza nem era produzida para ele mesmo. E nesse momento, o poder público tem que estar presente, tem que ter políticas públicas voltadas para os idosos, para os aposentados, como tem que ter para os jovens, para as mulheres e para as crianças. Hoje não há nada disso no nosso município. Obrigado. E o último candidato a perguntar é Jorge Martins, o Jorginho, e sobrou o candidato Cristiano para o senhor perguntar. 30 segundos. Eu queria perguntar para o candidato Cristiano o que ele acha da municipalização da educação e qual a nota que ele dá hoje para a educação na nossa cidade. 1 minuto para a sua resposta. Bom, apesar de ser uma tendência, né, a municipalização de vários setores, porque nós estamos mais próximos do prefeito e é mais fácil cobrar o prefeito do que o governador, eu acredito que em Franca ela não daria certo a municipalização da educação. E se eu tiver que dar uma nota para a educação atual, nós daríamos uma nota bem baixa, porque apesar dos esforços das professoras, elas não estão tendo qualificação, e dos professores também, é claro. Nós queremos a escola da nova geração, aonde possamos investir mais na criança, em período integral, levando ela para conhecer as estruturas e o aparelhamento do Estado. É importante formar o cidadão, desde, de novo, a educação moral e cívica, ela é muito importante hoje para a gente reativar a questão do cidadão, da cidadania, levando a criança para conhecer as infraestruturas da cidade, saber o lugar onde que o pai trabalha e valorizar a profissão do pai, conhecer a estrutura de saúde. Okay. Obrigado. 30 segundos da réplica. Olha, esse negócio de tendência, de mercado, isso é conversa para quem quer privatizar a educação. Na verdade, eles querem sucatear a educação da mesma forma que sucatearam a saúde para vir os convênios e obrigar a população a passar. Então, a Leila Haddad manifestou há tempo atrás que já está essa discussão. Então, existe uma mão oculta trabalhando para municipalizar. A educação tem que ser obrigação do Estado e não pode ficar vulnerável a simplesmente o orçamento de município. Essa é a nossa posição. Obrigado. Vamos a um rápido... Perdão, temos a tréplica ainda. Isso. Bom, concordo com você, Jorginho. Tem que ser obrigação do Estado e o Estado tem que investir. Nós, da nova geração, através da escola da nova geração, queremos assumir o compromisso com os professores, com os alunos, com os jovens, de incentivar, investir e tratar com maior carinho. Nós queremos também a participação do jovem, para que ele possa interagir com a escola, que não possa ser aquela escola estática, né? Aquela escola só do quadro, mas que ele possa também utilizar a escola... Candidato. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos já já com as considerações finais. A EPTV está de volta com o debate ao vivo entre os candidatos à Prefeitura de Franca. A bancada que está vazia deveria ser ocupada pelo candidato Sidney Franco da Rocha, da coligação Somos Todos Franca, que decidiu não participar do debate.
Neste terceiro e último bloco, os candidatos terão 1 minuto e 20 segundos para as considerações finais, segundo a ordem de sorteio da bancada. O candidato Tito Flávio tem 1 minuto e 20 para as considerações finais. Agradecer a vocês, telespectadores que estão nos acompanhando agora, dizer que nós somos uma das únicas candidaturas que tem plano de governo disponível para todos que quiserem consultar. Está em nosso site, tito21.com.br, você pode acompanhar detalhadamente todas as nossas propostas para todas as áreas da cidade. Temos diagnóstico e temos as propostas desenvolvidas para elas. Gostaria de reafirmar, fazer uma mensagem de que Franca tem a possibilidade de ter o segundo turno. Isso é importantíssimo para o fortalecimento da democracia. Infelizmente, o atual prefeito se ausenta novamente de um debate, tem medo de responder as perguntas porque não tem as respostas. Ele não conhece nem o próprio governo, não tem dados, não tem elementos, não tem projetos. Isso é uma pena. Por isso, vou recorrer à consciência do eleitor. Vamos dar mais tempo um pouco para essa eleição. Temos chance de 20 dias a mais para o segundo turno, para refletirmos de melhor maneira quem deve governar o nosso município pelos próximos 4 anos. É um tempo muito longo para a gente tomar uma decisão muito precipitada. Agradeço a todos a oportunidade e reafirmo, visitem o site nosso e conheçam nossas propostas, tito21.com.br. Bom, agora o candidato Cristiano Rodrigues tem 1 minuto e 20 segundos para suas considerações finais. Cristiano Rodrigues, também conhecido como Crico. Tá? Bom, eu quero agradecer antes de mais nada a Deus e pedir que nessa eleição eu tenha a sabedoria de Davi, de Salomão, para que possa, sem fazer críticas diretas a ninguém, mas tratar dos problemas da cidade. É verdade que hoje o prefeito, que não está aqui presente, talvez esteja até em Pedregulho, né, em outras campanhas, só está conseguindo fazer o que ele está fazendo porque nos 8 anos para trás o PT deixou a cidade esburacada, né, deixou a cidade com dívidas. Por outro lado, o atual prefeito tem tapado alguns buracos e deixado outros, principalmente com uma saúde com ineficiência, uma educação cada vez mais desastrosa, não respeita o servidor. Eu estou andando na parte da Secretaria de Obras, de Saúde, de Educação, e a gente vê que falta escutar. Eu não sei de tudo, mas eu tenho pessoas na nossa equipe, doutores da USP, doutores da Unesp, pessoas também humildes, pessoas que têm vivência de vida e que conhecem a cidade de Franca e hoje fazem parte desse grupo da nova geração para realmente a gente fazer uma administração com verdade. Eu estou cansado, eu amo demais a minha cidade, para ver essa cidade sempre estar sendo liderada pelos políticos. Obrigado, candidato. Candidato Gilson Pelizar, 1 minuto e 20 para as suas considerações finais. Olha, eu queria lamentar também a ausência do prefeito. A gente sabe por que ele não veio aqui nesse debate. Ele não tem como encarar os adversários, porque eu ia perguntar para ele como é que fica a situação daquele pai que perdeu um filho de 1 ano e 6 meses no pronto-socorro infantil. Ele não ia ter como responder porque é que um jovem de 22 anos foi várias vezes, 12 vezes, ao doutor Janjão e não conseguiram diagnosticar um apendicite nesse jovem. Então as pessoas estão morrendo na nossa cidade. Nós precisamos de alguém que preocupe com a questão social, com a saúde pública. E nós temos propostas claras. Nós queremos construir 2 prontos-socorros, nós queremos fazer o SAMU, que é um serviço de excelência na remoção de pacientes, que tem médico treinado dentro da ambulância, que tem enfermeiros treinados, acabar com essa história de filho levar a mãe na carriola para o doutor Janjão. Isso é lamentável, ocorreu na nossa cidade. Nós queremos fazer o restaurante popular, que vai ser muito importante para a cidade, comida de qualidade por apenas R$1. E nós temos quem vai financiar. É o governo Lula, é o presidente Lula, que está nos apoiando e já apareceu no nosso horário eleitoral gratuito. Então é importante ter alguém ligado para encurtar os caminhos com Brasília. E o presidente Lula vai nos apoiar. Obrigado. O candidato Jorge Martins tem 1 minuto e 20 segundos para suas considerações finais. Na verdade, o prefeito hoje não está em Pedregulho. Sabe onde ele está? Lá no Aeroporto 3, fazendo novamente as promessas que ele não cumpriu nesse mandato. Aliás, aquela região, como outras regiões onde moram os trabalhadores, estão completamente abandonadas. Falta infraestrutura, escolas, não tem UBSs, né? Como é o caso do Aeroporto 2, como é o caso do City Petrópolis e tantos outros bairros que estão abandonados. Então, é lamentável a postura do prefeito, né? Isso me envergonha enquanto cidadão de um prefeito não prestar conta à sua população e o que vai fazer. Não tem cheque branco para o atual prefeito. Então,
apresentamos aqui as nossas propostas para a educação. Entendemos que é preciso fazer convênios com a Unicamp, com a USP, para dar formação, porque qualificados os professores são, é preciso dar formação qualificada, né? No transporte coletivo, vamos implementar o passe gratuito para os estudantes, para os desempregados e para pessoas acima de 60 anos. De moradia, é preciso construir moradias nos terrenos já vagos da cidade, não empurrar as pessoas para perto de Ribeirão Corrente e Patrocínio Paulista. Então, essas são algumas propostas que nós acreditamos ser necessárias e possível fazer. Muito obrigado pela presença dos senhores e obrigado também aos telespectadores pela audiência. A todos, uma boa tarde. A EPTV está de volta com o debate ao vivo entre os candidatos à Prefeitura de Franca. A bancada que está vazia deveria ser ocupada pelo candidato Sidney Franco da Rocha, da coligação Somos Todos Franca, que decidiu não participar do debate. Neste terceiro e último bloco, os candidatos terão 1 minuto e 20 segundos para as considerações finais, segundo a ordem de sorteio da bancada. O candidato Tito Flávio tem 1 minuto e 20 para as considerações finais. Agradecer a vocês, telespectadores que estão nos acompanhando agora, dizer que nós somos uma das únicas candidaturas que tem plano de governo disponível para todos que quiserem consultar. Está em nosso site, tito21.com.br, você pode acompanhar detalhadamente todas as nossas propostas para todas as áreas da cidade. Temos diagnóstico e temos as propostas desenvolvidas para elas. Gostaria de reafirmar, fazer uma mensagem de que Franca tem a possibilidade de ter o segundo turno. Isso é importantíssimo para o fortalecimento da democracia. Infelizmente, o atual prefeito se ausenta novamente de um debate, tem medo de responder as perguntas porque não tem as respostas. Ele não conhece nem o próprio governo, não tem dados, não tem elementos, não tem projetos. Isso é uma pena. Por isso, vou recorrer à consciência do eleitor. Vamos dar mais tempo um pouco para essa eleição. Temos chance de 20 dias a mais para o segundo turno, para refletirmos de melhor maneira quem deve governar o nosso município pelos próximos 4 anos. É um tempo muito longo para a gente tomar uma decisão muito precipitada. Agradeço a todos a oportunidade e reafirmo, visitem o site nosso e conheçam nossas propostas, tito21.com.br. Bom, agora o candidato Cristiano Rodrigues tem 1 minuto e 20 segundos para suas considerações finais. Cristiano Rodrigues, também conhecido como Crico, tá? Bom, eu quero agradecer antes de mais nada a Deus e pedir que nessa eleição eu tenha a sabedoria de Davi, de Salomão, para que possa, sem fazer críticas diretas a ninguém, mas tratar dos problemas da cidade. É verdade que hoje o prefeito, que não está aqui presente, talvez esteja até em Pedregulho, né, em outras campanhas, só está conseguindo fazer o que ele está fazendo porque nos 8 anos para trás o PT deixou a cidade esburacada, né, deixou a cidade com dívidas. Por outro lado, o atual prefeito tem tapado alguns buracos e deixado outros, principalmente com uma saúde com ineficiência, uma educação cada vez mais desastrosa, não respeita o servidor. Eu estou andando na parte da Secretaria de Obras, de Saúde, de Educação, e a gente vê que falta escutar. Eu não sei de tudo, mas eu tenho pessoas na nossa equipe, doutores da USP, doutores da Unesp, pessoas também humildes, pessoas que têm vivência de vida e que conhecem a cidade de Franca e hoje fazem parte desse grupo da nova geração para realmente a gente fazer uma administração com verdade. Eu estou cansado, eu amo demais a minha cidade, para ver essa cidade sempre estar sendo liderada pelos políticos. Obrigado, candidato. Candidato Gilson Pelizar, 1 minuto e 20 para as suas considerações finais. Olha, eu queria lamentar também a ausência do prefeito. A gente sabe por que ele não veio aqui nesse debate. Ele não tem como encarar os adversários, porque eu ia perguntar para ele como é que fica a situação daquele pai que perdeu um filho de 1 ano e 6 meses no pronto-socorro infantil. Ele não ia ter como responder porque é que um jovem de 22 anos foi várias vezes, 12 vezes, ao doutor Janjão e não conseguiram diagnosticar um apendicite nesse jovem. Então as pessoas estão morrendo na nossa cidade. Nós precisamos de alguém que preocupe com a questão social, com a saúde pública. E nós temos propostas claras. Nós queremos construir 2 prontos-socorros. Nós queremos fazer o SAMU, que é um serviço de excelência na remoção de pacientes, que tem médico treinado dentro da ambulância, que
que tem enfermeiros treinados, acabar com essa história de filho levar a mãe na carriola para o doutor Janjão. Isso é lamentável, ocorreu na nossa cidade. Nós queremos fazer o restaurante popular, que vai ser muito importante para a cidade, comida de qualidade por apenas R$1. E nós temos quem vai financiar, é o governo Lula, é o presidente Lula, que está nos apoiando e já apareceu no nosso horário eleitoral gratuito. Então é importante ter alguém ligado para encurtar os caminhos com Brasília. E o presidente Lula vai nos apoiar. Obrigado, o candidato Jorge Martins tem 1 minuto e 20 segundos para suas considerações finais. Na verdade, o prefeito hoje não está em Pedregulho. Sabe onde ele está? Lá no Aeroporto 3, fazendo novamente as promessas que ele não cumpriu nesse mandato. Aliás, aquela região, como outras regiões onde moram os trabalhadores, estão completamente abandonadas. Falta infraestrutura, escolas, não tem UBSs, né? Como é o caso do Aeroporto 2, como é o caso do City Petrópolis e tantos outros bairros que estão abandonados. Então, é lamentável a postura do prefeito, né? Isso me envergonha enquanto cidadão de um prefeito não prestar conta à sua população e o que vai fazer. Não tem cheque branco para o atual prefeito. Então, apresentamos aqui as nossas propostas para a educação. Entendemos que é preciso fazer convênios com a Unicamp, com a USP, para dar formação, porque qualificados os professores são. É preciso dar formação qualificada, né? No transporte coletivo, vamos implementar o passe gratuito para os estudantes, para os desempregados e para pessoas acima de 60 anos. De moradia, é preciso construir moradias nos terrenos já vagos da cidade, não empurrar as pessoas para perto de Ribeirão Corrente e Patrocínio Paulista. Então, essas são algumas propostas que nós acreditamos ser necessárias e possível fazer. Muito obrigado pela presença dos senhores e obrigado também aos telespectadores pela audiência. A todos, uma boa tarde.